A Reforma Protestante completou no último dia 31, 500 anos. Gente, esta data foi uma data revolucionária, como uma espécie de virada de página na história da humanidade. Isso não teve efeito apenas no contexto evangélico, isso sacudiu o mundo. Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano. E ele vivia numa época em que a igreja que existia era a igreja católica. E ele fazia parte dela, ele era um sacerdote católico. A igreja naquela época era uma igreja misturada com a política. Podemos dizer que o Papa era também o imperador. E há muito que vinha sendo assim, essa mistura de política com religião. As consequências disto foi que, com o passar do tempo, a igreja foi se distanciando mais e mais das suas origens, do evangelho puro, das Escrituras Sagradas. Aliás, por falar em Escrituras Sagradas, só para você ter uma ideia, a Bíblia era peça rara. Ninguém tinha uma Bíblia em sua casa. A Bíblia não estava na linguagem do povo. A Bíblia não era traduzida. As pessoas não eram incentivadas a lerem a Bíblia. Aliás, era dito a elas, os cristãos daquela época, do início do século XVI, que a Bíblia era um livro perigoso. Só quem podia ler e interpretar era a igreja, através da sua linha de tradição, dos concílios. Não podia haver uma interpretação de quem quer que fosse diferente da oficial. Então você imagina o seguinte: a igreja, o Papa, tinha poder político e impunha o seu modo de ver e de interpretar as Escrituras Sagradas, de modo que, se alguém ousasse pensar diferente e ensinar diferente, este era sujeito ao tribunal da Santa Inquisição, que tinha poder para condenar à morte. Outras coisas bem esquisitas estavam acontecendo naquela época. A igreja, os cristãos, os apóstolos primitivos, que receberam o evangelho de graça e que ouviram da palavra da boca do Cristo, vocês de graça receberam, de graça vocês devem partilhar. Ouviram textos bíblicos como: vinde sem dinheiro e adquiram sem preço, sem dinheiro, a dádiva espiritual, a dádiva da salvação. Então, todo este evangelho, toda essa atitude do Cristo, todo esse ensino, com o passar do tempo foi esquecido. E uma igreja agora poderosa começou a abusar, torcer as Escrituras Sagradas, chegaram ao ponto de cobrar para conceder perdão dos pecados. Se você fosse cristão católico naquela época, você não podia ser cristão de outra confissão, católico era a única que existia. Fosse um cristão naquela época e quisesse o perdão dos seus pecados, você tinha que confessar para o padre. E existia uma tabela.
para você receber perdão. E quanto mais você desse, mais perdão você tinha. Você podia garantir perdão para 1 ano, perdão para 2 anos. Se você fosse rico, você tinha perdão até para uns 15, 20 anos. Talvez, se você fosse milionário, você tinha perdão para toda a sua vida. Parece piada um negócio desse. Mas repare que nos dias de hoje, na igreja, no seio da igreja protestante evangélica, ou que se diz protestante evangélica, também comércio das coisas espirituais, não tem? Você vê por aí aos montes. Por isso essa mensagem é relevante para os dias atuais. Naquele tempo, então, o Papa enviava para toda parte os seus emissários com a incumbência de receber dinheiro, de vender a salvação, de vender o perdão, para encher os cofres da igreja. A igreja era a instituição mais rica e mais poderosa de toda a face da terra. Então, ela tinha poder bélico, ela tinha poder político, ela tinha poder legislativo, ela tinha poder espiritual, ela dominava. E é nesse contexto em que chega um desses emissários do Papa à Alemanha e cobrando, dizendo: olha aqui uma bula papal de perdão, caso você contribua, você vai ter a garantia do perdão dos seus pecados pelo pontífice. Pontífice, então, significa aquele que é uma espécie de ponte entre Deus e os homens, um mediador. Então, essa questão também do sacerdócio, aquelas pessoas que se sentem, ou a igreja que se sente a mediadora entre você, mero mortal, e Deus, e não há outro meio de você achegar-se a Deus a não ser através dela, igreja institucional, através dele o Papa, através dos sacerdotes, todos eles ordenados e que estão debaixo daquela bênção papal. Você não tinha a menor chance, não havia salvação segundo a teologia dominante daquela época, fora desta instituição. Então, Lutero se levanta no dia 31 de outubro de 1517 para protestar. E ele escreve 95 teses contra esses abusos e esses absurdos, principalmente contra a cobrança de indulgência, proclamando a verdade do Evangelho, que ele encontrou no livro de Romanos, por exemplo, que o justo viverá pela fé, que a salvação é de graça. E assim começou a reforma protestante. Lutero será julgado pela Igreja Católica, condenado, excomungado e condenado à morte pela Santa Inquisição. Só não vai ser sentenciado à morte por ter sido protegido por príncipes alemães. Então veja a situação de quem discordava, ousava discordar, pensar diferente, interpretar a Bíblia diferente da versão oficial. Então as 5 solas, que são 5 pilares do protestantismo, são esses: somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, e a glória somente a Deus. Vamos uma a uma. Somente a fé. Enquanto a teologia católica ensinava que a salvação se dá por meio da fé mais obras, não apenas por meio da fé somente, fé mais obras. Fé mais obras, entenda-se muitas coisas como dar dinheiro à igreja, pagar para receber a sua absolvição, o perdão dos seus pecados, sacrificar isso, sacrificar aquilo, cumprir, obedecer rigorosamente. Fé mais obras. Lutero
baseado nas Escrituras Sagradas, ele levanta a tese de Paulo, de Pedro, de Jesus Cristo, que a salvação se dá única e tão somente por meio da fé. Temos alguns textos bíblicos. Eu acho que eu não peguei aqui os textos bíblicos, mas eu vou falar de cabeça. Vou falar de cabeça aqui. Eles estão em outro lugar no computador, não veio para aqui. Falta de atualização, sabe? Mas você conhece alguns? Pela graça sois salvos, por exemplo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Portanto, Paulo aos Efésios, capítulo 2, os versículos 8 a 10, ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom, é dádiva de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A gente vê que o último sola é a glória somente a Deus. Então, somente a fé. Temos outro texto também que a gente poderia dizer, e aí também cabe para a graça, né? Para a sola graça, eu vou deixar ele para mais adiante. Agora, a segunda sola é somente a Escritura. A Igreja Católica, ela dizia o seguinte: a Escritura sim, é base de doutrina, mas ela é muito complicada. Então, ela precisa ser interpretada devidamente. Concordamos. Só que a interpretação correta somos nós que damos, somos nós que temos. Então, a tradição católica, todos os concílios, todos os documentos, tudo que foi desenvolvido como matéria de interpretação ao longo dos séculos, tem o mesmo peso, e eu diria até mais, do que a própria Bíblia. Ou está em pé de igualdade, mas na verdade, na prática, se vê acima, com mais autoridade do que as Escrituras Sagradas. Portanto, a Igreja, sua tradição, seus concílios, todo a Cúria Romana, tem o poder, tem a interpretação exata e correta. Lutero se levantou contra isso, ele disse: calma aí, para a base doutrinal, somente as Escrituras. Porque ele percebeu que existiam doutrinas católicas que foram sendo desenvolvidas ao longo dos séculos, aprovada por concílios, e agora referendada por bispos, pelo Papa ou pelos papas, que segundo a Igreja Católica, quando falam ex cátedra, o Papa é infalível. Portanto, veja o poder que se dá na Igreja Católica, a autoridade do Papa, que é colocada até mesmo acima da autoridade das Escrituras Sagradas, como o intérprete. E aí Lutero disse: não, só as Escrituras. Existem doutrinas católicas, algumas, boa parte das doutrinas católicas são doutrinas bíblicas, tá? Lutero não bateu de frente contra tudo que era católico, não. Reconheceu muitas verdades, mas reconheceu também muitos equívocos e distorções e heresias e ensinos que nada tinham a ver, não poderiam encontrar respaldo algum nas Escrituras Sagradas, e muito pelo contrário, tinham nelas, nas próprias Escrituras, um adversário, porque ensinavam algo contrário ao que diz as Escrituras Sagradas. Como, por exemplo, a salvação por fé mais obras. Como, por exemplo, a Imaculada Conceição de Maria. Como, por exemplo, a Assunção de Maria. Como, por exemplo, fazer imagens e esculturas representando
santos e pedir aos católicos fiéis que se ajoelhem diante delas e que falem com os mortos santos e façam deles mediadores, e que orem a Maria e façam dela uma medianeira entre Deus e os homens. Está vendo? Vários ensinos que você não vai encontrar base bíblica, que levam até à idolatria. Bom, por isso somente a Escritura Sagrada. Tem esse texto de Atos 17:11 que diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, falando dos cristãos de Bereia como mais nobres do que os cristãos de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Mesmo quando o apóstolo Paulo era o emissário da mensagem, repare bem, o que faziam eles? Não importando se era Paulo, se era Pedro, quem é que estivesse proclamando a palavra, eles iam para as Escrituras Sagradas para conferir se de fato as coisas eram assim mesmo. Já naquela época, temos isso como sinal de que quem tem a autoridade é a Bíblia, é a Escritura Sagrada. Paulo chega ao ponto de dizer aos Gálatas, ainda que eu ou qualquer outro apóstolo, ou mesmo um anjo desça do céu e ensine qualquer outro evangelho que difira deste que temos ensinado desde o princípio, seja ele anátema. Está entendendo? Olha como ele coloca isso como possibilidade, que eu ou um outro apóstolo ou um anjo desça do céu e fale de maneira contrária à essência do evangelho, como tem sido apresentado pelo Cristo e pelos apóstolos até então. É porque ele perdeu a cabeça, é porque ele se desviou da verdade. Então, repare bem, somente as Escrituras Sagradas, somente Cristo. O que acontecia na Igreja Católica? Ela ensinava o sacerdotismo, como eu já adiantei. É uma crença de que existem sacramentos e atos que devem ser exercidos pelos sacerdotes, que foram ordenados debaixo daquele que é o sumo, o pontífice, o Papa. Então, desta forma, nada que tivesse fora da igreja teria valor. Então, a salvação só dentro da igreja, só debaixo da hierarquia do Papa, dos arcebispos, dos bispos, dos padres, e assim é que a salvação era transmitida. Então, além disso, tinha aquela questão dos outros mediadores, como Maria, medianeira, como santos. Então, por conta disso, Lutero levantou essa bandeira, somente Cristo, baseado nas Escrituras Sagradas. Veja só o que diz a Bíblia: há um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Bem, se a Bíblia, por boca do apóstolo Paulo, deixa isso com tamanha clareza, não há como não entender esse texto, porquanto há um só Deus e um só mediador. Assim como há um só Deus, também há um só mediador entre Deus e os homens, e não é o bispo Hildo, e não é o pastor tal, e não é o apóstolo não sei quem, e não é o próprio apóstolo Paulo, e não é muito menos o padre, o monge agostiniano chamado Lutero, não é o Papa Leão X daquela época, e nem o Papa atual, por mais simpático que ele seja. Meus irmãos, não é Maria, por mais querida que ela seja, porque com isso, ao negar
que Maria seja medianeira, que um santo seja mediador, que Pedro, Paulo seja mediador. Não estamos diminuindo a sua importância, o seu valor, não estamos falando contra ele, só estamos botando as coisas no devido lugar. Cristo é o único mediador, é isto, e ninguém devia se sentir diminuído por isso, nem mesmo a própria Maria, porque Maria nunca quis o lugar de Jesus. Quando procuraram Maria, ela apontou para Cristo. Nisso ela serve de exemplo para nós. A solução não sou eu, a solução é Cristo. Ela sempre foi humilde e ela é agraciada. O que significa a graça? Um favor imerecido. Meus irmãos, Maria nunca fez por merecer ter sido escolhida daquela forma. Isso, é claro, vai contrariar os católicos. Nós cremos no que é o ensino bíblico, que todos os seres humanos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso inclui Maria. Por isso, cai por terra a doutrina da Imaculada Conceição de Maria, como se o nascimento dela fosse o nascimento semelhante ao nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nasceu sem pecado. Não, Maria se inclui entre todos os homens pecaram, todos os seres humanos pecaram. Então, ela foi agraciada por Deus, a graça manifestou-se na vida de Maria, por isso tornou-se, por graça de Deus, a mais bendita dentre todas as mulheres. A metade da Ave Maria nós rezamos com os católicos, né? Mas a segunda parte, quando fala de Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, colocando ela numa condição de medianeira, isso não encontra base nas Escrituras Sagradas. Eu gosto muito daquele filme e daquele livro do Ariano Suassuna, No Alto da Compadecida. É muito engraçado, é muito bem escrito, é muito brasileiro, é muito interessante até ver o lado de Maria ali no dia do juízo final, ali defendendo os pecadores. Mas, meus irmãos, isso não encontra base bíblica, por mais lindo que pareça, por mais poético e que tenha sido escrito. Por quê? Porque há um só mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo. Quem tem Cristo como mediador, não precisa de Maria como mediadora. Está entendendo? Diz o apóstolo, o autor de Hebreus, não temos certeza de quem foi o autor, né? Mas diz, no capítulo 4, ali depois dos versículos 14, 15 e 16, ele diz assim, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se, temos antes o Cristo, que em tudo a nossa semelhança foi tentado, mas sem pecado, por isso pode comparecer diante de Deus para interceder por nós. E diz o autor de Hebreus mais adiante, que Cristo está na presença do Pai, e vive a interceder por nós constantemente. Portanto, nós podemos orar a Deus diretamente, mediados por Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso mediador. É isso. Por isso que o autor de Hebreus diz assim, e a Jesus, capítulo 12, versículo 24, o mediador da nova aliança. Nesta nova aliança não há outro mediador, ele é único, o mediador, um só mediador. Isso já deveria ser suficiente, sem diminuir a importância e o valor. Maria, agraciada por Deus, serve para nós como grande exemplo. Então, ela é uma inspiração para católicos e protestantes.
admirável foi, pela graça de Deus, pela obra de Deus em seu coração, na sua vida, realizou feitos que são louváveis. Podemos adorar e glorificar o nome de Deus pela sua obra na vida de Maria, mas nunca adorar a Maria. É a obra de Deus nela, é a graça de Deus na vida dela. Amém? Assim, da mesma forma com qualquer outro apóstolo, com qualquer outra figura heróica do Antigo ou do Novo Testamento, é Deus na vida deles. Bom, somente a graça, como somente a fé, somente a graça, praticamente caminham lado a lado, uma juntamente com a outra. Enquanto a teologia católica ensina que a salvação se dá não apenas por meio da graça, entendendo que a pessoa pode de alguma maneira cooperar com Deus, obtendo mérito para a sua salvação, portanto que a salvação se daria numa fórmula de graça mais as obras meritórias humanas, alguma justiça própria, pessoal. A teologia protestante frisa somente pela graça de Deus, e poderíamos citar o texto mais uma vez: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2, versículos 8 a 10, mas também tem o de Tito, capítulo 3, versículo 5, não por obras de justiça praticadas por nós, como querem os católicos, como ensinavam nos dias de Lutero, mas segundo a sua misericórdia ou graça. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e purificador do Espírito Santo. No próximo versículo, versículo 6, que ele derramou sobre nós abundantemente. É pela graça, é obra de Deus a salvação. E por fim, terminando essa mensagem, a última sola: somente a Deus seja a glória. Glória somente a Deus. Porque o que se percebia naqueles dias? Se percebia uma glória aos homens. Na medida que você entende que a salvação não é apenas um ato da graça divina, que vem do céu para baixo, você passa a entender que o homem faz por merecer essa graça, que o homem atrai a graça, como se pudesse no homem haver um ponto de partida para a salvação. O homem, sua fé, o homem, as suas boas obras, no homem algo que a graça vai, como se a graça passeasse e contemplasse. Ali a virtude de um homem que merece a graça. Complicado isso, né? Isso traria o quê? Uma certa glória ao próprio homem. Por isso que Paulo, em Efésios capítulo 2, diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, não vem de vós. A salvação não vem de vós. A salvação é dom de Deus, que podemos obter como uma dádiva recebida pela fé. A fé como aquilo que nos abre para receber o presente de Deus, que é a salvação, que é gratuito, que vem do céu para nós. Não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Aí veja, glória somente a Deus, para que ninguém se glorie. Então, a coerência, eu não sei se você começa a perceber a coerência dessas 5 solas, batendo de frente contra toda aquela estrutura católica alicerçada naqueles dias. A outra coisa que a gente vê é glória sendo dada a Maria, é glória sendo dada aos santos, é glória sendo dada a Francisco de Assis, por mais que a gente o admire. Glória somente a Deus, meus irmãos. Por mais que você possa admirar os feitos de alguém, você deve reconhecer: eis ali alguém pecador, que foi agraciado por Deus, cuja obra do Espírito Santo nele ou nela se operou,
de modo que produziu tais e tais feitos, tais e tais frutos, que ainda são frutos do Espírito. Como disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Portanto, ao olharmos para os feitos de Maria, de Paulo, de Pedro, de Abraão, de Moisés, seja lá de quem for, de Francisco de Assis e de tantos outros, a quem devemos dar a glória? Glória a Deus, que operou de tal forma na vida daquela pessoa, porque sem a graça de Deus nada seria, sem a obra do Espírito Santo em sua vida nada seria. Como disse Jesus: sem mim nada podeis fazer, sem Ele nada poderiam ter feito, nada podemos, nada poderemos. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Então, fujam da idolatria. Nos dias de hoje, quanta idolatria. Talvez você seja um idólatra e nem tenha se dado conta disso. Adolescentes, eu vi uma cena de uma adolescente. Ela tinha recebido um presente, era uma caixa, acho que foi a sua mãe mesmo que filmou. Era um presente, e foi abrindo a caixa, e a caixa tinha uma outra caixa dentro, depois tinha uma outra, tal, até que finalmente ela encontrou o presente. Era um ingresso para assistir o show da sua banda favorita. Essa menina pirou, essa menina gritava e uma alegria estonteante. Gente, eu nunca vi alguém tão feliz na vida como aquela menina, a expressão de alegria dela. Há alguma idolatria nisso? Bom, acho que há. Mas quem sou eu para julgar, não é? Idolatria por time de futebol? Por algum craque? Por algum cantor? Por algum ator ou atriz? Por alguma coisa? No seio evangélico também não tem os ídolos. Hoje é show, né? É show gospel, é show da fé, é show, é o pastor espetáculo. Vejam, vem um determinado pastor e a casa fica cheia. Se for um outro, diminui a audiência. O que é isto? Senão idolatria. Para pensar o que está rolando hoje. Idolatria por coisas. A fila lá nos Estados Unidos para aquele iPhone 10, um dia, se Deus quiser, ainda vão ter um iPhone 10. Mas a idolatria é uma coisa impressionante. A fila para ter algo, a ânsia, o desejo, o valor daquilo, o significado daquilo para aquela pessoa. Pode ser por um carro, pode ser por qualquer coisa, pode ser por um filho, filha, pai, mãe, esposa, namorada. Idolatria de todo tipo. Então, às vezes, os protestantes dizem: os católicos estão cometendo idolatria. Só que às vezes o nosso olho está com uma trave tremenda e a gente não consegue nem enxergar bem a idolatria e o erro lá do outro lado, quando nós também praticamos idolatria. Então ele se levantou essa bandeira: somente a Deus seja a glória. E ele discordou da canonização, beatificação das pessoas que agora passam a ser admiradas, exaltadas, veneradas
E ainda que os católicos não ensinem claramente a idolatria, dizem que a Maria seja dada a veneração e não a adoração, a linha que divide uma coisa da outra é tão tênue que o que se vê na prática é verdadeira adoração por gente de carne e osso, que agora nem mais de carne e osso é, por gente como a gente, que foi objeto do amor, da graça divina, que serve de exemplo, de estímulo, que pode inclusive ser admirada a sua obra, a sua ação, lembrando-se que foi a graça de Deus na vida dela, para que a glória seja dada a Deus único e tão somente. Terminando então, vemos o seguinte: Pedro recusou a adoração? Recusou. Veja só, aconteceu que indo Pedro a entrar na casa do Cornélio, lhe saiu Cornélio, lá em Atos capítulo 10, a partir do versículo 25. E quando Cornélio saiu, encontrou a Pedro, ele se prostrou diante de Pedro e adorou a Pedro. Lembre-se que Cornélio ainda não era alguém devidamente discipulado. Ele era um temente a Deus, ele era alguém que precisava aprender as coisas. E a sua atitude foi a atitude de um idólatra. Mas o interessante aqui é ver a reação de Pedro. Pedro não admitiu, repreendeu, disse: levanta-te, ergue-te, porque eu também? O que diz lá o texto? Eu também sou um homem, adora a Deus, a mim não. Então, gente, quem está falando é o apóstolo Pedro. Não é porque ele morreu que ele agora está numa categoria superior à categoria humana. Ele continua como homem na presença de Deus lá no céu. Ele não é um super-homem, ele não é, ainda que fosse um super-homem, ainda que fosse um anjo, não deveria ser adorado, adoração somente a Deus, nem ao mais poderoso dos anjos. Paulo e Barnabé também recusaram a adoração, Atos capítulo 14, quando o Paulo e o Barnabé oraram e um aleijado foi curado, aquele povo idólatra, adoradores de Júpiter, até veio o sacerdote de Júpiter. Veja, quando as multidões viram que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. E sacerdote de Júpiter quis sacrificar e adorar os deuses que ali estavam presentes, segundo a interpretação deles. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Veja a facilidade para a idolatria, a dificuldade para combater a idolatria. A facilidade para a idolatria e a dificuldade para combater a idolatria. Mas eles combateram, recusaram. O anjo também recusou a adoração. Lembra de João na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 22, no final do livro: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Como João? Ó João, até tu, João, como pôde ser capaz de um absurdo desse? Mas talvez o encantamento foi tão grande, as revelações tão excelentes, e ali a glória do céu e aquela coisa, ele ficou um pouco perturbado, mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê. Quem disse isso? O anjo. Vê, não faças isto, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus, disse o anjo. Então, as 5 solas, resumindo: somente a fé, e não a fé, mas as obras. Somente a Escritura, e não a tradição ou a igreja. Somente Cristo,
pois não há outro mediador entre Deus e os homens, somente a graça e não qualquer mérito próprio. Glória somente a Deus e não a qualquer outro ser. As 5 solas e com algumas aplicações para finalizar. Somente a fé, portanto, meus irmãos, cuidado com os que ensinam que algo mais é necessário além da fé. Algo mais para a salvação. E cuidado com aqueles que querem explorar, vender a salvação e os bens e as dádivas espirituais. Somente a Escritura. Portanto, cuidado com aqueles que reivindicam autoridade igual ou superior à Bíblia. Cuidado com mensagens proféticas, com pregações, canções, poesia, seja lá o que for. Porque tudo precisa ser julgado, tudo precisa passar pelo crivo das Escrituras Sagradas. As Escrituras são a nossa base doutrinal. Somente Cristo. Então, cuidado com aqueles que se apresentam como super espirituais, pessoas especiais, que se colocam como mediadores, parecendo exercer o monopólio da fé. Gente, quanto mais alguém quer parecer espiritual, mais suspeite dele. Quanto mais a pessoa falar de si mesma, quanto mais ela quiser fazer questão de mostrar, olha, eu e Deus assim, vem comigo que eu tenho um canal direto, eu vou ser o mediador, eu. Pessoas que com isso querem controlar, dominar, explorar. Um perigo gigantesco. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Somente a graça e não qualquer mérito próprio, observância de leis e sacrifícios, e glória finalmente somente a Deus e não a qualquer criatura. Coloquemos-nos em pé e tenhamos um momento de oração. Senhor, diante de Ti nos encontramos nesta noite, nesse culto dedicado ao Senhor, que tem Jesus como o cabeça da igreja. E a palavra do Cristo, a palavra como aquela norteadora, exaltamos o Senhor, te adoramos na beleza da Tua santidade e queremos estar firmados na doutrina dos apóstolos, como encontramos registrada nas Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Queremos, Senhor, te bendizer pela dádiva da salvação. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, incapacitados de por nós mesmos encontrarmos a salvação. Mas o Senhor nos viu, o Senhor se apiedou de cada um de nós, o Senhor teve misericórdia, a graça se manifestou salvadora a todos nós, e obrigado porque por Tua graça podemos exercer também a fé e receber a dádiva, a salvação que nós jamais fizemos por merecer. E ajuda-nos agora a crescer nessa graça e no conhecimento do Senhor e a produzir os devidos frutos, obra da Tua graça em nós, para a honra e para a glória do Teu nome, para o bem de tantos ao nosso redor, que nós possamos proclamar o puro Evangelho. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, encontrareis descanso para as vossas almas. Quem não tem dinheiro pode se apropriar aqui e agora da água viva, da dádiva da salvação, porque o preço já foi pago por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor
a honra e a glória para sempre, porque há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só mediador entre Deus e os homens, e Ele é Cristo. Te louvamos por tua obra, ó Cristo, na vida de tantas pessoas do passado, que servem como exemplos para nós. Mas a honra e a glória ao Senhor, agora e para sempre. Ajuda-nos, ó Deus, a termos discernimento espiritual e a apegados, valorizando esta mensagem bíblica, a verdade das Escrituras Sagradas, possamos, ó Deus, valorizá-las devidamente e proclamar e difundir a boa nova do Evangelho, que é de graça, que é boa notícia para o pobre, para quem não tem nada, e também para aquele que tem, para que possa perceber o valor da dádiva, da graça e da obra de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Te bendizemos agora.